a pandemia afetou aí diversos campos e diversas áreas da política. Ao chegar aqui, a pandemia se torna um grande problema político. A gente tem uma posição governamental, especialmente a nível da Presidência da República, no sentido de dizer que a pandemia não era uma doença tão grave, não era uma doença tão séria. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma certa desarticulação política ali, no sentido de não conseguir fazer um planejamento nacional para o enfrentamento da pandemia, considerando as experiências anteriores que já tinham passado outros países. Então, diante de uma ausência governamental, a gente tem que estados e municípios tomaram uma decisão firme no sentido de fechar tudo, fechar comércios, parar aulas, parar diversas atividades e fazer esse bloqueio. Exatamente porque essa era uma decisão inspirada politicamente também no que tinha sido feito na China e no que tinha sido necessário fazer em alguns países da Europa diante de um crescimento exponencial de casos. E a partir desse momento, a partir do lockdown, a partir dessas medidas mais radicais, é que se começa um planejamento a nível mais efetivo, a nível de uma política pública mais efetiva de enfrentamento à pandemia. E a gente sabe que durante esse processo houve vários reveses, por exemplo, a troca de ministro da Saúde, ficando, na verdade, por um longo tempo com o ministro interino, decisões políticas que fizeram a população acreditar haver um tratamento precoce para a Covid, também trata-se de uma decisão política. O que a gente tem hoje no campo das decisões políticas ou de reflexos dessas decisões políticas? O último caso, e aí a gente tem um retorno extremamente grave dos casos de Covid em Manaus, que colapsa o sistema de saúde. E por que colapsa o sistema de saúde de Manaus? Não tem polos regionais de saúde. Tudo se concentra na capital, por isso que Manaus também sofre isso. Isso é resultado de decisão política. O governo de Manaus já havia sido comunicado para se preparar da necessidade de compra de oxigênio e de manutenção dos seus hospitais. O governo do estado de Manaus tinha passado por casos de corrupção e desvios de dinheiro também na compra desses equipamentos, isso é um dado, mas principalmente a estrutura de Manaus não comporta toda essa população e precisava, nesse caso, de uma complementação de um subsídio de oxigênio que precisaria da intervenção da Presidência da República, do Ministério da Saúde. Porque nem no estado do Amazonas, onde o governo poderia comprar, havia oxigênio suficiente e a própria empresa, a maior fornecedora de oxigênio, havia indicado que necessitaria desse recurso externo, dessa compra de oxigênio por outros fornecedores, porque eles não tinham condições de produzir na quantidade suficiente que Manaus iria precisar. E por uma omissão a nível do Ministério da Saúde, da Presidência da República, não chegou oxigênio a Manaus em quantidade suficiente. E a gente tem uma coisa que é extremamente grave. Embora a gente possa elogiar o altruísmo, a boa vontade e a generosidade de diversos artistas, de influenciadores digitais, de diversas organizações que trabalharam para fornecer oxigênio para Manaus, isso representa um problema que é um problema de gestão pública, porque esse oxigênio devia estar lá. O setor público ele deve trabalhar de maneira a prever problemas para evitar que esses problemas aconteçam. E não houve falta de informação ali. Todas as entidades, todas as organizações e instituições com poder de decisão foram informadas previamente. Hoje a gente já sabe que foram informadas, inclusive, desde dezembro de 2020 e não tomaram decisões. E, portanto, gerou um caos. É um problema que os estados, que os gestores precisam se antecipar. E nesse caso, o próprio contexto da opinião pública pode ser extremamente importante. Se não há resposta a nível do governo do estado ou a nível do governo federal, é preciso haver pressão popular para que essa demanda seja atendida, para que a gente não tenha, como no caso de uma única cidade que foi Manaus, mais de 200 mortes por dia. Isso é um problema sério, isso é um problema político. E todo esse caos, especialmente essa comoção a nível da opinião pública, ela levou a um problema que eu fui perguntado esses dias. E aí, o que falta para o impeachment do presidente da República, já que houve um aumento aí grande de desaprovação e há toda uma pressão popular em torno desse impeachment, e o que levou então a que Bolsonaro não caiu?
A gente tem que entender que a política ela é feita também em cima de diversos cálculos racionais. Rodrigo Maia, embora não tão mais amigo de Jair Bolsonaro, ele está pensando também em um contexto onde seja possível que esse impeachment seja colocado em votação e que tenha apoio popular, mas especialmente apoio dos deputados para essa votação de impeachment ocorrer de maneira que resulte em impeachment. Por quê? Se colocar a votação agora, o que a gente tem é que a maioria dos deputados que estão no Congresso hoje são base de apoio do governo Bolsonaro. Isso faz com que, se colocar o processo de impeachment agora, sem que tenha ciência do resultado desse cálculo, Bolsonaro possa sair ainda mais fortalecido caso seja votado um processo de impeachment e não ocorra o processo de impeachment. O próprio contexto de pandemia também ele traz consequências sobre o futuro político do Brasil, pensando aí caso possa ocorrer realmente um processo de impeachment.